Então, hoje a aula é sobre o canon das escrituras. Eu não sei se você já ouviu falar sobre o que é canon, mas a palavra canon, ela significava uma régua de medir naquela época. Então, a intenção da palavra canon, ou canonicidade das escrituras, é isso. Ela foi medida, né? Quais são os livros que devem fazer parte desse canon? Essa é a intenção da palavra canon, tá? O canon das escrituras é a lista dos escritos que fazem parte da palavra de Deus inspirada, que é composto de 66 livros que formam um livro só para nós, que é a Bíblia. Lucas 24, 44, que eu já coloquei aí um versículo, é Jesus falando sobre o Antigo Testamento. E disse, né? São essas palavras que vos disse estando convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei, o Pentateuco, nos profetas e nos salmos. Os profetas, aqui ele está envolvendo o livro histórico e os profetas, e os salmos, os livros chamados ali Salmo, Cantares, esses livros estão envolvidos. Então, o próprio Jesus, então vamos pensar aqui, qual que era a Bíblia que Jesus tinha? Então, Jesus não tinha o Novo Testamento. A Bíblia de Jesus era o Antigo Testamento, como nós temos agora. Então, saiba disso já para começar. A Bíblia, a parte do Antigo Testamento que você tem na mão é a mesma que Jesus tinha. Entendeu? Ela era catalogada, às vezes, de jeito diferente. Por exemplo, às vezes não chamava de reis, um povo chamava de Primeira Crônica, Segunda Crônica, Terceira Crônica, Quarta Crônica. Ok, mas era o mesmo livro que você possui agora. Alguns temas principais que nós vamos falar hoje primeiro, a doutrina da canonicidade das escrituras, que diz respeito à lista dos escritos que fazem parte, e como foi feito um pouco essa régua de medir, até porque esse nome. Depois nós vamos falar a diferença das escrituras entre protestantes e católicos. Eu vejo que muitos devem saber, mas alguns não sabem. Isso é muito importante saber, porque alguns crentes acham que a diferença, não sabe quando que veio essa diferença, não sabe se é no Novo Testamento ou se é no Antigo que tem a diferença e por que tem a diferença. É uma coisa que deve ser ensinada, mas eu sei que vários de vocês sabem. Uma outra coisa é que a Bíblia hebraica nunca conteve os escritos apócrifos. Então, portanto, a Bíblia que Jesus e dos apóstolos era igual à Bíblia que nós temos, a Bíblia chamada de protestantes. Um outro assunto, os reformadores, eles rejeitaram os escritos apócrifos e retornaram ao canon da Bíblia da igreja primitiva e de Jesus e dos apóstolos. O Concílio de Trento é convocado pela Igreja Católica Romana como uma contra-reforma, pós-reforma protestante, e ela dá aos livros apócrifos agora um peso mais canônico. E os escritos apócrifos, eles têm demasiado erros, a ideia de purgatório, orar pelos mortos e, principalmente, salvação pelo mérito. Então, retornando ao assunto desde a primeira aula, nós temos um problema de autoridade. Aonde está a autoridade da igreja? E por termos um problema de autoridade, temos demasiados problemas em nossas igrejas cristãs evangélicas. E um dos problemas da autoridade é que a maioria dos crentes, eles não sabem defender as escrituras, né? Ok, a pessoa pode não crer nas escrituras, não tem o que a gente fazer, não pode obrigar a crê-la. Mas há acusações que as pessoas fazem sobre as escrituras que é fácil rebatê-las, entende? E eu vou querer, pelo menos, deixar uma introdução, um panorama bom, minimamente bom aí para vocês, para que vocês tenham um pouco mais de tranquilidade quando alguém te perguntar certas coisas das escrituras, tá bom? Então, a primeira coisa, a doutrina da canonicidade das escrituras. O nome aí é chique, mas você precisa ouvir essa palavra canon e canonicidade, porque se você continuar estudando, você vai ouvir isso demasiadamente. Então, essa é uma questão crucial para nós. A palavra canon é régua de medir. Então, a Bíblia, ela tem o tanto de número que deve ter.
66, 27 no Novo e 39 no Antigo. Esse é o cânon bíblico. Então, a lista... Só um minuto. Então, a lista dos livros que Deus queria que fossem incluídos em sua palavra, a igreja reconhece que já está feito. Então, a Bíblia, a igreja não deu autoridade para a Bíblia, tá? Diferente do que os católicos dizem. A igreja reconheceu os livros que possuíam essa autoridade. Então, uma coisa importante para você entender, que eu falei um pouco na última aula, e falei que ia trazer hoje, quais foram as regras que foram usadas para definir se um livro era canônico? Então, alguns chamam de peneira, outros chamam de régua, mas aí vamos pensar. As 5 peneiras, ou as 5 maneiras de analisar, são essas que estão aí na aula, que eu enviei para vocês. A primeira é, o livro, ele reivindica a autoridade? O que é isso? O livro diz, ó, assim diz o Senhor, ou algo parecido com isso. Lógico que só isso não decidia. É óbvio que alguém podia escrever falando isso, mas essa é uma evidência interna. O livro escrito fala no tom autoritativo como Bíblia? Por exemplo, o livro de Esther teve alguma dificuldade no começo, porque ela não fazia isso abertamente, mas depois de estudaram, viram que era o cuidado de Deus com o seu povo, e aí ele um dia se tornou inquestionável. Mas eles tinham que passar por essa peneira da autoridade. Segunda coisa, ele é profético. O que é profético? Não é simplesmente falar sobre o futuro. Ele é escrito por um homem de Deus. Então, por exemplo, falsos apóstolos, eles não podiam ser deles. Pessoas que se auto-intitularam apóstolos e escreveram algum livro, jamais seria aceito. Entendeu? Por exemplo, livros pseudográficos. Alguém se passou por outra pessoa escrevendo. Então, o que aconteceu com o livro de 2 Pedro, por exemplo? O livro de 2 Pedro, no começo houve uma dúvida se havia Pedro escrito mesmo, ou alguém tinha escrito e se passaram por Pedro. Porque era um costume naquele tempo de fazer isso. Não que os cristãos faziam isso, mas havia esse costume. E alguns, dito cristãos, também o fizeram. E aí, quando eles conseguiram ter todas as evidências que era realmente o apóstolo Pedro, e aí essa parte ficou tranquila. Então, a pessoa que escreve, ela é alguém reconhecida? Se foi dado o nome dela, essa pessoa é reconhecida? Então, vamos pensar. Paulo começava muitas vezes o livro dele fazendo o quê? Eu, Paulo. Então, ele já está falando ali quem foi que escreveu. E era alguém que possuía autoridade. A terceira, acho que tem uma pergunta aqui. O livro de Esther não menciona o nome de Deus, isso? Aí por isso ficou essa dúvida. Mas depois eles lendo, relendo, analisando, isso não a canonicidade aqui no ano 200, 300, mas já entre os judeus mesmo. Aí eles reconheceram como Bíblia. É digno de confiança. Então, resumindo, o livro fala a verdade acerca de Deus e dos homens. O livro é confiável. Há erros doutrinários ou há erros de fato. Se tivesse esses erros, seriam rejeitados. E olha como isso é bom, irmão. Dá para nós lembrarmos aqui dos bereanos, que ouviam e conferiam. Então, a Bíblia ela não foi resolvida assim. Ah, não, então tá bom, esse aí tudo certo. Os homens eles quiseram saber se de fato aqueles livros estavam corretos. Lógico que isso foi providência de Deus, usou homens para fazer isso. Por exemplo, a maioria dos apócrifos foram rejeitados por isso. Tinham erros históricos, heresias aos montes, e por isso eles foram sendo rejeitados. Por exemplo, tem um livro que daqui a pouco eu vou mostrar que o anjo ensina a pessoa a mentir para conseguir algo. Então ali já era rejeitado. O livro de 2 Macabeus, acho que 2 Macabeus 15:38, ele fala, ó, eu fiz o meu melhor com esse livro aqui. Se ajudar, bem. Se não ajudar, bem também. Então, um livro desse não pode ser inspirado, tratando as coisas dessa forma. Então, os livros rejeitados não eram dignos de confiança. Quarto, há um poder dinâmico no livro. O que é poder dinâmico?
o apóstolo Paulo dizia que a Escritura pode fazer-te sábio para a salvação. Então, o ler as Escrituras, muitas pessoas são salvos só por ler as Escrituras. Ela tem um poder. É um livro santo que o Espírito Santo toca as pessoas enquanto elas leem. Então, é um livro vivo e eficaz. Transforma vidas. Então, esse era não era um único sinal, obviamente, mas um dos sinais. Por exemplo, o livro de Eclesiastes passou por dificuldade aqui. Alguns ficaram pensando, será que é um livro muito pessimista da vida? Tem crente que acha que é um livro de Eclesiastes, não deve nem ler, porque... Não, é um livro inspirado por Deus, tá? Então ele passou por alguma dificuldade, mas ele foi aceito. Quando eu digo dificuldade, eles debateram sobre, e aí encontraram o motivo de Eclesiastes, tanto que ele vai terminar a vida, ele vai terminar o livro dizendo, ó, que o que importa mesmo é servir a Deus. Eles entenderam a intenção do autor, e aí ele se tornou, foi reconhecido, desculpa, como um livro canônico. E quinto, a aceitação desse livro pela comunidade cristã, principalmente por Cristo e os apóstolos e a liderança ali da igreja primitiva. Entendeu? Pedro, por exemplo, em segunda Pedro, ele aceita os escritos de Paulo como escritura. Segunda Pedro 3,15. Falando, diz assim, ó, e tende por salvação a longanimidade do Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que foi lhe dada. Falando disso, em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Então ele colocou os escritos de Paulo em pé de igualdade com o resto das escrituras. Aqui nós temos um apóstolo reconhecendo os escritos de outro apóstolo. Então, os líderes da comunidade cristã aceitavam. Então, não estou dizendo que tinha que passar só em uma dessas, tá? Por exemplo, assim, um livro, até o Juan me perguntou hoje, o Diraquê foi muito lido nas igrejas primitivas, nas igrejas, no começo da igreja ali, anos 100 e tal. Mas ele não foi tido como canônico. Mas ele é um livro bom, você deve ler, mas não era um livro canônico. Então, irmão, há ótimos livros ali, por exemplo, o primeiro livro sobre pregação é de Irineu de Lyon, eu já li, eu tenho ele aqui, do ano 100 e pouco, muito bom, mas não era canônico, aí é diferente. Aí você tem que separar uma coisa da outra. Mas essas são as regras para decidir se um livro era Bíblia, era inspirado. Alguma pergunta até aqui, irmãos? Pode escrever ou falar. Nenhuma? Vou seguir. A segunda questão, a diferença da escritura entre os protestantes e católicos. Então, aqui é um exemplo claro, irmão. Muitos crentes não sabem que os livros a mais é no Antigo Testamento, não é no Novo. A Bíblia Católica, os 27 do Novo é igualzinho ao nosso. Ele foi acrescentado alguns livros do Antigo Testamento. E essa é a diferença que nós temos deles. Agora, lembrando que se qualquer pessoa falar, mas a Bíblia cristã tem mais, é só você falar o seguinte, então, a Bíblia de Jesus e dos apóstolos era a Bíblia dos Hebreus, e a Bíblia dos Hebreus não tinha isso aí que vocês dizem que são canônicos agora. Então, essa divergência, ela acontece no canão do Antigo Testamento. A Bíblia protestante tem 39 livros, enquanto a Bíblia Católica tem esses 39 e adiciona alguns. 7 livros. Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiásticos, Baruque, 1ª e 2ª Macabeus e Esther e Daniel, há passagens a mais que não tem na nossa. Tá bom? O Daniel tem um outro capítulo e tudo mais. Foi isso que aconteceu. A primeira Bíblia Católica, a Vulgata, traduzida por Jerônimo, o próprio Jerônimo que traduziu, ele disse o quê?
que esses outros livros, esses 7 livros a mais, não eram canônicos e não deviam ser incluídos. Então, a primeira pessoa, quando eles escolheram Jerônimo para fazer uma tradução latina, Jerônimo já deixou esses livros de fora. É bom você saber disso. Tá? O outro assunto aqui, então, a Bíblia hebraica, meus irmãos, nunca conteve os escritos apócrifos. Portanto, a Bíblia que você tem do Antigo Testamento é igual a deles, é igual a de Jesus. Então, lá em 2 Timóteo 3,15 diz que nós herdamos as Sagradas Escrituras. Herdamos dos judeus. E aí nós temos que ter a mesma que eles tinham. O mesmo número de livros. Então, se nós compararmos aí o Antigo Testamento protestante e do hebraico, é o mesmo. Agora, se compararmos isso com os católicos, aí eles têm 7 a mais e 2 livros, eles têm acréscimo que não há. Então, aí eu coloquei a história de Jerônimo de novo. Jerônimo foi comissionado pela igreja para fazer uma tradução, né? Mas ele alertou que os escritos apócrifos podiam ser lidos para edificação da igreja, mas não usados como canon. Só qual foi o problema? Ele colocou no final da Vulgata os apócrifos. E isso, com o tempo, foi crescendo, 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 até que um dos pais da igreja, até que eu tenho muito respeito, mas ele, erradamente, quis colocar, e como ele era alguém muito influência, muito respeitado, os livros acabaram, aos poucos, sendo aceitos, mas foram ser completamente aceitos mesmo, pela Igreja Católica, no Concílio de Trento, que lá na frente eu vou falar. Então, ao considerar os escritos apócrifos como não canônico, Jerônimo já estava alertando. O tradutor das escrituras católicas já estava alertando que tinha algo errado, né? E essa insistência continuou, infelizmente, trazendo muitos problemas. Porque os livros, irmão, há muita coisa que você fala assim, como é que um católico acredita no purgatório? Vai estar nesses livros. Entende? Que nós, obviamente, não aceitamos. Por isso que, irmãos, essa questão, que às vezes parece que eu sou chato e outros pastores muito melhores que eu é chato, que junto com a Bíblia não deve vir historinha nenhuma, só a Bíblia ali, nenhum livro a mais, nada. Parece chatíssimo, mas isso é importante, porque isso aí para virar. É o que eu já disse aqui, ó, uma coisa simples que eu gostava no começo, tem os escritos de Jesus em vermelho. O que alguém faz? Não, a parte em vermelho é a mais importante. Você deve só ler só. Se você ler só a parte vermelha. Então, quando a gente quer ajudar, isso acaba atrapalhando lá na frente. Entendeu? Muito cuidado com isso. A Bíblia. Não estou dizendo que ela não pode vir com comentário bíblico embaixo, mas ali o comentarista está deixando claro que ele não é inspirado. Agora, se você colocar outro livro, mesmo que seja. Era um livro muito bom da época, as pessoas vão interpretar aquilo ali como Bíblia. Em algum momento, vai dar ruim. Perguntas até aqui? Alguém? Não? Deixa eu mandar alguma coisa aqui. Pastor, em nome de quem eles jejuaram no livro de Esther? Entendi nada a pergunta aqui hoje. Em nome de Deus, ué. É que eu acho que não citou o nome de Deus. É só isso. Acho que foi isso que o outro irmão colocou. Respondeu aí, Rogério? Rogério sumiu. O que alegaram para aceitar os escritos apócrifos do catolicismo? A verdade é uma só. Alguns queriam colocar certas doutrinas que estavam lá. E alguém muito influente, Agostinho de Hipona, ele aceitava os apócrifos. E Agostinho, irmão, eu sempre falo assim, ó, dificilmente você vai estudar teologia profundamente e não vai tropicar em Agostinho. Então, a maioria das coisas que Agostinho fez foi boa, mas essa é uma ruim. Ninguém é bom sempre. Então, Agostinho lutou aí para os livros apócrifos serem aceitos, e a influência de Agostinho era muito grande. E aí foram ganhando cada vez mais espaço. Mas eles alegaram que a doutrina ali do purgatório já era algo ali começando, e aí se torna um problema, né?
porque os livros apócrifos tinham essas doutrinas que eles queriam. Então, ali, principalmente, você pega ali ano 500, 600, começando a questão da adoração de imagem muito mais forte, então já seria muito mais fácil. O primeiro papa, eu não me recordo o nome, não. Me perdoa, eu posso pesquisar e trazer na próxima aula, mas eu não me recordo quem foi o primeiro papa. É interessante, né, que fala que a sucessão foi de papa ali, mas Agostinho era papa, mas tudo bem. Mas vou procurar quem foi o primeiro, mas eu não tenho certeza. Em Confissões, Agostinho cita bastante o livro de Eclesiastes. Sim, eu já li umas 3 vezes o livro de Confissões de Agostinho, ele cita mesmo. Ele gosta demais do livro. Vai lá, Rodrigo, pode falar. Pastor, quem que tirou os livros apócrifos? Então, tirar foi só na reforma. É que você tem que entender o seguinte: Jerônimo não está lá, tá lá, mas não é canônico. Agostinho começa a pesar mais a mão, dizendo que era canônico, mas ainda não é completamente aceito. Isso vai crescendo, para chegar lá no ano 700 para 800, aí já são vistos mais assim, para quando chegar lá em 1200, nos pré-reforma, o povo já não, alguns pré-reformadores, 1200, 1300, não quererem mais esses livros, começam a entrar em conflito, e aí é na reforma protestante que, sabe, irmãos, até eu aconselho, assim, você lê, até tem um filme, tá, de Lutero, quem não tem muito costume de ler pode ser o filme, mas você lê a biografia de Lutero, ele tinha muitos defeitos, a gente não é católico, a gente não precisa ficar endeusando ou canonizando aqui Lutero, mas Lutero foi muito valente, né, Lutero fez na marra mesmo, arrancar os livros de lá. Lutero, ele chamou um católico, Erasmo, para o debate, e ele foi mostrando os erros, primeiro da Vulgata, tá? Ele ganha debates, por exemplo, ele consegue provar que no original o casamento não era sacramento, e ele começa a ganhar debates realmente, e aí levar muita vantagem, entendeu? John Hus já estava combatendo, com certeza. John Hus, com certeza, já fazia isso. Agora, Lutero, ele, né, era o jeitão dele, ele foi com 2 pés no peito, né? Erasmo faz a tradução do grego, uma nova tradução. Erasmo era muito bom nisso. Lutero aprende, pega a própria tradução de Erasmo e vai para os debates. Tem um livro chamado Nascido Escravo, que ali um pouco da transcrição do debate dos dois. Lutero, assim, vai realmente, como a gente diz aqui no Brasil, com os 2 pés no peito de Erasmo, né? Ele zomba, pega pesado, fala, porque o que estava em jogo para Lutero era o mais importante, né? Era o local das escrituras. E Lutero não arredou pé e lutou, e lutou, e lutou. E aí os que vieram pós ele ou perto dele foram o Zwinglio, o Calvino, foram fazendo isso. Alguém vai dizer, eles eram mais calmos que Lutero, é verdade. Mas tem que lembrar que alguém tinha que começar a briga. E Lutero começou essa briga e foi muito, além de valente, muito corajoso. Lutero foi muito importante porque ele estudou, não era simplesmente uma discussão que ele não sabia do que ele estava falando, né? Lutero fez muito bem e ganhou o debate do Erasmo, que era o tradutor, né? Tanto que ele, no momento do debate, Lutero falou para ele, você é como Moisés, você viu a Terra Prometida, porque ele traduziu, né? Mas você não quer entrar nela, você quer ficar aí no catolicismo. Então essa é uma das acusações que Lutero faz a Erasmo de Roterdã. Então, a pergunta que o irmão falou, onde foi que começaram a tirar, foram os reformadores que rejeitaram os escritos apócrifos, retornando ao canon da Bíblia. E aí o que acontece? Os reformadores foram gente piedosa e muitos estudavam muito. Então, assim, eles chamaram à discussão muitos novos livros, tá, irmão? Novos livros, não, desculpa. Muitos livros que já estavam, assim, aprovados, eles quiseram discutir também. Então, vou te dar um exemplo simples. Eu falo que Lutero não era perfeito, né? Lutero teve muita dificuldade com o livro de Tiago, tá? E com o livro de Apocalipse. Em algum momento, Lutero quase lutou para arrancar os 2 livros, mas depois ele compreendeu a questão de Tiago e tal, e aí ele acalmou. Mas Lutero, eu vou dizer para você, é até por isso que o livro de Tiago ele ficou muitos anos assim meio desaparecido. É só lá
No avivamento metodista, porque apesar dele ter permanecido na Bíblia, a influência luterana era tão grande que algumas pessoas evitaram um pouco Tiago por um tempo. E aí depois, principalmente no avivamento metodista, o livro de Tiago ele volta a ter uma ênfase forte. Então, lógico, né? Lutero errou nisso. Ele achava que o Apocalipse tinha muito simbolismo, então ele tinha dificuldade e tal. Mas, assim, depois ele aceitou. É que assim, né? Havia também uma questão mais humilde que a nossa, tá, irmãos? Você olha para João Calvino ele fala, ó, eu nem vou fazer um comentário de Apocalipse porque eu não tenho condição de fazer. Que é muito difícil e tal. Hoje em dia, qualquer pessoa pega aí e quer fazer um comentário de Apocalipse. Então, é um pouco... Falava muito da humildade desses homens também. John Wycliffe foi um precursor, foi. Muito importante. O Wycliffe traduziu a Bíblia para o inglês, tá? Foi perseguido e morto por isso. O Wycliffe foi alguém assim muito diferenciado, tá, irmãos? Porque ele lutou para traduzir a Bíblia. A luta de Lutero era traduzir a Bíblia para o alemão da época, para o alemão do povo, tá? O que ele fez? Ele falava o seguinte: ó, quando eu terminar o Antigo Testamento, vocês vão achar que Moisés era alemão. O Wycliffe faz a mesma coisa. Ele luta, assim, se esforça, gasta muito da sua vida para traduzir para o inglês. Mas esses homens não traduziram do nada, tá, irmão? Eles foram lá, pegaram as cópias, aprenderam. A reforma é chamada de um movimento de adefontes. O que é isso? Voltar às fontes originais. Eles queriam voltar, aprender as línguas originais, não depender mais da igreja e ir investigar. Esse foi o movimento da reforma. Não da mesma maneira, nem perto disso, mas é o que começou a acontecer há uns 10, 12 anos atrás. Entendeu? As pessoas falam, não, vamos começar a investigar esse negócio melhor aí. Muita gente dando palpite sobre as escrituras e algumas coisas aconteceram nos últimos anos de bom, porque algumas pessoas começaram a fazer isso. E aí veio o Concílio de Trento. O que é o Concílio de Trento? Podia ser chamado o Concílio da Treta também. Era contra a reforma. A Igreja Católica durou aí quase 20 anos esse concílio, um monte de reunião, e eles condenaram como um afronto os protestantes, como hereges, né? Lógico que isso aqui só oficializou, já faziam isso, o Wycliffe já tinha sido morto, John Hus já tinha sido morto, John Knut já tinha sido perseguido, Lutero já passado anos escondido, isso já acontecia, só se tornou isso descarado, tá? Ixi, o Richard, eu acho que fez alguma coisa. Não, okay. Não foi. Não, deu erro aqui, pastor. Fui tentar apertar um botão aqui, continua aí. Acontece. E aí, o Concílio de Trento foi isso. Ele proclamou a Vulgata Latina como a versão oficial, não da igreja, mas da Bíblia, era correta, mesmo que Lutero já tivesse refutado muitos erros dela. E aqui, irmãos, eu não quero dizer assim que, não, então tá tudo errado a Vulgata. Alguém tinha que traduzir, e aí vai melhorando. Na próxima aula, quando nós vamos ver isso para o português, isso para o inglês, foi muito importante. Alguém traduz, aí melhora, e melhora, e melhora, e melhora. As traduções são difíceis. Então, o Jerônimo foi bem. Ele comete alguns erros e era para ir melhorando, mas a Igreja Católica queria dizer, não, essa aqui é a que nós aceitamos, tem que ser essa, pronto, acabou. Então, no Concílio de Trento, é isso que é decidido. A Bíblia agora é oficialmente a Vulgata Latina. Os escritos apócrifos agora são pertencentes ao Antigo Testamento. E aí se torna o maior, ou um dos maiores, junto com a justificação da fé. A justificação da fé ainda era maior. Um dos principais pontos de divisão entre católicos, romanos e protestantes. Que é o cânon das Escrituras e também o lugar das Escrituras na igreja. Tá? Esse concílio acontece pós-reforma, entre 1545 a 1563. Aqui se faz uma contra-reforma. Como parar a reforma protestante? Era isso. Os escritos apócrifos, meus irmãos, possuem muitos erros. Eu vou demonstrar alguns deles aqui, tá? Coloquei aí a passagem, coloquei tudo para você não achar que eu estou inventando um negócio.
desenvolve a ideia de purgatório, olhar por morte, salvação por mérito, tá? Ó, por exemplo, 2 Macabeus 15:38, que eu já tinha dito, diz assim, ó, se ele estiver, esse livro ele está falando, se você pegar desde 37, se estiver bem, adequadamente composto, era justamente o que eu queria. Mas se for imperfeito e medíocre, foi o melhor que eu pude fazer. Ou fiz o melhor que pude, na realidade. Fiz o melhor que pude. Então, né, um livro desse não pode ser considerado canônico, né? Você imagina, o final de Apocalipse, João escrever, então, eu acho que é isso aí, mas se eu errei, errei, né? Então, eu posso escrever um livro e no final dizer isso. Mas se é um livro canônico, e eu vou dizer mais, eu vou defender o cara do Macabeus aqui. Ele não escreveu para ser um livro assim. Por isso que ele escreve desse jeito no final. Ele não escreveu para ser canônico. Ele escreveu para ser um livro de história do tempo ali, porque ele reconhece no meio do livro que não havia profeta. Se não havia profeta, não devia ninguém escrever. Ele reconhece isso em Macabeus. Ele está escrevendo um livro histórico. E ele vai dizer, olha, é isso aí que eu consegui fazer. Eu fiz o melhor que pude. Mas o problema é o que a igreja fez com isso. Então, eles desenvolveram a ideia de... Eu já falei de purgatório. Então, vamos olhar alguns erros. Tobias, um livro escrito 200 anos antes de Cristo, é uma novela novelística, assim, bem estranha, tá? Sobre a bondade de Tobiel, pai desse Tobias, e alguns milagres feitos por um anjo Rafael. Então, lá se ensina a justificação pelas obras. Olha o que diz. Que a boa oração acompanhada de jejum e de esmola vale mais do que juntar tesouros de ouro. Ok? Porque a esmola livre da morte eterna. Porque a esmola livra, não livre, como eu li, livra da morte eterna, e é que apaga os pecados e os faz encontrar misericórdia, a vida eterna. Entendeu? Então ele está falando que através da esmola a expiação. Isso é gravíssimo. Entende? Gravíssimo. Se bem que hoje em dia esse texto aqui podia ser lido em muita igreja evangélica, né? Gente que acha que o dízimo e oferta expia pecado. Né? Ele ainda vai dizer que a água apaga o fogo ardente e a esmola resiste aos pecados. Infelizmente, hoje eu posso dizer que há pastores que creem ou pelo menos ensinam assim, mesmo se não creem. Há superstições absurdas, por exemplo. Em Tobias 6:5 e 7:9 a 19, tem uma história de um peixe, um rolo lá, e o anjo fala para guardar o coração daquele peixe, porque o coração daquele peixe podia expulsar demônio. Tá? Além de que um anjo engana Tobias e ensina ele a mentir para vencer certas coisas. Um anjo do Senhor. Você pode ler, tá todas as passagens aí, depois você pode ler. O livro de Eclesiásticos, que se assemelha bastante ao livro de Provérbios, não fosse tantas heresias, vai ensinar a justificação pelas obras, vai ensinar que se deve tratar cruelmente um escravo e incentiva o ódio ao povo samaritano. Tá aí as passagens. Tudo tá errado, né? Mas a justificação pelas obras é ainda pior. E há ainda o livro de Sabedoria de Salomão. É o livro de Sabedoria, livro escrito com finalidade exclusiva de lutar contra a incredulidade e a idolatria do epicurismo, que é na filosofia da época. Então, apresenta o corpo como uma prisão da alma, como se o corpo fosse uma prisão, um pensamento bem filosófico de antes. Uma doutrina extremamente estranha sobre a origem e o destino da alma. E salvação não por obras, lá vai estar. Vai usar uma salvação pela sabedoria. Você podia encontrar Deus e ser salvo por ser muito sábio. Essa é uma questão que até hoje os católicos usam muito nesse livro, tá? Essa salvação da sabedoria. Essa busca por uma sabedoria, que não tem nada de errado, mas que isso vai salvar. Até mais ou menos assim, Tomás de Aquino vai desenvolver um pouco isso. Aí Tomás de Aquino, eu estou falando de ano 1000 agora não sei se é 1100 ou 1200, mas é por aí. E os livros que ele adicionou algo? Em Daniel, capítulo 13, adicionou uma história de uma tal de Susana, uma lenda lá, que Daniel salva ela num julgamento, salva
essa mulher num julgamento fictício, e Daniel tem que mentir para salvar um rolo. Tem um outro capítulo 14 ainda que tem um dragão, contém histórias sobre a importância da idolatria, coisa que o próprio Daniel já tinha ido contra, tá? E tem um cântico dos 3 jovens na fornalha que não existe, e lá é colocado. Não existe em nenhuma outra passagem. Então, esses, irmãos, são os fatos principais, há mais coisas, tá? Na realidade, há bem mais coisas dos erros dos livros apócrifos. O Wellington colocou aqui, os agnósticos ensinam na salvação por sabedoria, algo elevado, uma revelação. Sim, que Deus só dá a eles. É um pouco diferente dessa aqui, mas você está certo que os gnósticos pegam a mesma base. Aqui é mais ou menos assim, por muito estudo, e o gnóstico ele vai entender o seguinte, você tem uma gnose, tem uma experiência, e nessa experiência você encontra coisas que tem um outro... Não, isso aqui acontece hoje em dia, tá? Isso aqui, o gnosticismo é muito mais real nas igrejas evangélicas hoje do que a gente pensa. Então, por exemplo, alguém vai lá e ora, abre um texto, não vou lembrar aqui um texto que eu já posso ter visto, que a história inteira da igreja interpretou de um jeito, ele fala, ó, Deus falou comigo outra coisa nesse texto, que nunca ninguém falou. E eu tô certo que foi Deus que falou comigo. Eu tive uma experiência com Deus, e esse verso quer dizer, ó, vou te dar um exemplo. Agora eu lembrei. Uma vez um pastor pegou aquele texto que diz, que eu gosto muito do texto, é por isso que eu fiquei tão incomodado, que se a nossa esperança é só nessa terra, somos os mais infelizes dos homens. E ele falou, que Deus falou com ele que a intenção de Paulo também era falar na realidade que se você só tem esperança no céu e não na prosperidade nessa terra, você é o mais infeliz dos homens. Então, ele quis dizer que Deus falou com ele que o texto queria dizer o inverso que o texto disse. Isso é gnosticismo puro, é que numa experiência dele, Deus deu uma revelação que não deu para ninguém daquele texto. É um fato, isso aí acontece hoje à torto e à direita. É por isso, muito bom, o Hélio ter lembrado disso, que me faz lembrar uma coisa, é por isso que Lutero abandonou por completo o método alegórico de interpretação da Bíblia. Lutero tinha esse método enquanto padre. Alegórico é você falar assim, ó, fulano está de frente para um morro, para um monte, e de costa para outro monte. Aquele monte significa o passado, esse monte não sei o quê. E alegorizar. As 2 barras da arca são as 2 naturezas de Cristo. E mais uma série de questões que eu podia falar aqui por horas. Lutero abandona isso, chama isso de sujo, tá? E ele diz que as únicas alegorias que nós podemos fazer é o que a própria Bíblia faz, por exemplo, o que Paulo faz em Gálatas. Só pode ser feito porque o apóstolo é inspirado e ele fez corretamente a alegoria. Então, quando se recorre muito à alegoria, na minha opinião, na de Lutero, na de Calvino, de muitos outros, é uma espécie de gnosticismo, tá? Infelizmente, um pai da igreja Orígenes abriu esse buraco aí da alegoria e não fechou nunca mais. A alegoria tem hora que a igreja consegue colocar praticamente ela para fora, mas ela ressurge de novo. E assim, muitos orientais, eles vêm de outro tipo de religião, se convertem, e eles gostam muito mais da alegoria do que nós pensamos. Então, por exemplo, eu mesmo aprendi muita alegoria lendo autores orientais, principalmente chineses, tá? É uma questão que eles fazem demasiada. Até hoje a igreja oriental, ela tem muito costume de fazer isso. Pelo menos fica aí um pouco de ensinamento. O que nós devemos evitar, então, moços? Perguntas até aqui, irmão? Por favor. Vamos lá. Ninguém tem nenhuma pergunta? Não? Vocês entendem tudo ou não entendem nada? Então, alguns erros a serem evitados, né? Alguém mandou. Aí eu incentivei, alguém mandou uma pergunta. Vamos lá. O Richard. Manda ver, Richard. Pode falar. Pastor, como é que você interpreta essa questão? Você falou sobre essa fantasia, gnosticismo das igrejas. Você está falando nessa linha do pessoal que às vezes ora e
cara acha que teve uma revelação que ninguém descobriu ou que ninguém sabia e ele reinventou a roda. Seria mais ou menos nesse sentido? Eu nem tô falando daquelas assim que o cara previu o futuro, que aí é uma outra questão. Tô falando assim, ó, o cara leu, o cara ora, o que é bom, busca Deus e ele vai ler a Bíblia. E ele encontra um texto na Bíblia e ele tem uma interpretação daquele texto que ninguém nunca teve, porque Deus falou com ele. Isso é uma espécie de gnosticismo, é uma outra religião que não é a religião cristã. Eu sei que muita gente é crente, não faz isso de maldade, foi ensinado assim, e eu passei por isso. Mas é errado, não tem jeito. Você não pode pegar um texto e dizer que ele, para você, ele significa algo que o autor não tinha intenção. Ó, vamos pensar o seguinte, ó. O Richard manda uma carta para a esposa. Mandou uma carta. Tá lá 2 meses sem ver a esposa. Ele manda uma carta para ela. Essa carta, sem querer, cai na mão de outra pessoa depois que a esposa leu. E alguém começa a interpretar as palavras do Richard conforme ele quer, dando outro sentido. Você ia gostar disso, Rick? Não, claro que não. E por que Deus, por que a gente acha que Deus vai aceitar isso? Então, se alguém colocou aí que o reino de Deus está dentro de nós e tudo que nós precisamos. Alguém fez um vídeo horroroso, um pastor aí colocou e tal, que no vídeo que o reino de Deus está dentro e é só para a gente olhar para nós e não sei o que e tal, não sei o quê. E eu fiz um comentário e ele me procurou no particular e ele falou, olha, você tem que entender que essa é a interpretação que Deus me deu. Eu falei, não, você não pode ter uma interpretação diferente de 2000 anos de história. Você está pegando a palavra de Deus e fazendo o que você quer com ela. O que você está fazendo, não pode. Não adianta. Não, mas eu tenho liberdade. Tá, você tem liberdade, mas o que você está fazendo? O autor, quando escreveu esse texto, não tinha essa intenção. Aí você vem falar para mim que 2000 anos depois, Deus falou só com você que isso aqui significa outra coisa. Isso é gnosticismo, claramente gnosticismo. Só que assim, não tô falando pra você, não tô te ensinando isso aqui, irmão, pra você sair falando aí, você vê o pastor errando uma coisinha, é um gnóstico. Pelo amor de Deus, não faça isso. Ore pelo seu pastor, presente ele com um livro, ou por alguém que você fazendo isso. Muita gente faz isso, como eu fiz, assim, sem maldade. Você aprendeu daquele jeito. Tá, sem maldade tá errado? Lógico que tá errado. Mas é sem maldade, entendeu? A gente vai aprendendo. Então tenha paciência também, não sai. Não tô tendo aula com isso aí. Todo mundo agora é gnóstico. Não é isso que eu tô querendo te falar. Mas cuidado, irmão, para você não dizer que a Bíblia quer dizer uma coisa que ela tá dizendo outra coisa. Lembra sempre Apocalipse 22. Aquele que acrescentar coisa aqui vai sofrer. A gente não pode ficar brincando assim. Então, assim, é que eu não vou lembrar todas as passagens, mas sabe, tem coisa que é muito forçada. Muito forçada. Tá na cara que, assim, é um erro absurdo. Né? Então, a pessoa continua fazendo. Por exemplo, vou dar um exemplo simples agora, lembrei aqui. Quando vai lá lembra aquele homem que ele queria entrar na água para ser curado, que vinha um anjo e agitava, e ele fala para Jesus, ó, quando chega a minha vez, alguém pulou na frente, tinha 5 compartimentos. O que alguém vai dizer? Esse 5 compartimentos é a igreja, porque tem 5 ministérios, a igreja tem que receber. Não, o texto não está querendo dizer isso, não. O texto está querendo dizer que ele não devia acreditar na superstição ou em qualquer coisa que existia ali, porque ele estava diante do Deus da glória, que era Jesus Cristo, que não usava ninguém colocar ele lá, não. Jesus podia curar ele. É isso que o texto está dizendo. Mas alguém vai dizer, não, os 5 compartimentos ali significam 5 ministérios da igreja. Não significa coisa nenhuma. Então, não sei se ficou claro, mas esse tipo de interpretação, irmão, demora para sair da gente. Eu mesmo assim, lutei muitos anos, que eu já via dessa maneira, às vezes, entendeu? Então, você tem que trabalhar para você ser literal, dizer o que o texto está dizendo mesmo. Então, por exemplo, Romanos 8 fala do homem carnal e o homem espiritual. O homem carnal é quem? O homem carnal é aquele que não é salvo, e o homem espiritual é o salvo. É só ler Romanos 8 você vai entender isso. Mas o cara separa um versículo e diz o quê? O homem carnal é o crente que ainda anda na carnalidade. Não está isso no texto. Paulo está dizendo... Ele começa... O contexto de Romanos 8 é Romanos 5, que diz que ou você está em Adão ou você está em Cristo. Que não tem um terceiro. Mas os crentes inventam um terceiro. Existe o quê? O crente espiritual, o crente carnal e, sim, o homem ímpio. O texto não está dizendo isso.
Erros a serem evitados. Primeiro, negar a canonicidade do Antigo Testamento. Sabe, irmãos, tem muita gente fazendo isso. Muita gente negando que o Antigo Testamento é inspirado, ou que às vezes o Antigo Testamento não é tão importante. Chesterton, ele tinha uma frase que dizia o seguinte: o diabo nunca chega de tridente, ele chega defendendo o aborto. Eu, usando Chesterton, eu vou usar a frase de outro jeito. O diabo nunca chega na igreja usando tridente, ele chega negando Gênesis 1 a 3, e depois o Antigo Testamento. Essa é uma maneira do diabo entrar nas igrejas. Então o cara fala de amor, não sei o que lá, que Cristo é tudo, mas assim, o Antigo Testamento é umas historinhas. E assim, tá cheio de gente na internet. Cheio de gente na internet. Tido como um ótimo teólogo que não acredita no Antigo Testamento. Quando perguntam, eles até suam. Então, essa perspectiva de negar o Antigo Testamento cai em 3 erros. Ignora, primeiro, o mais importante, a visão de Jesus sobre o Antigo Testamento. Vou voltar a falar. Adão existiu? Para Jesus, sim. Para Paulo também, porque ele falou. Jonas existiu? Para Jesus, sim. Ele falou, ó, assim como Jonas, eu também. Outra coisa. Segundo, despreza a insistência da igreja primitiva na unidade entre o Antigo e o Novo. Você olhar isso na igreja primitiva, você não vai ver nem gente pensando em negar o Antigo Testamento. Porque ele vai entender que você só vai entender perfeitamente o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. E, terceiro, desdenha do reconhecimento de milhares de anos do Antigo Testamento como parte do canon da Bíblia cristã. Eu sei, irmão, que a crentes hoje querem ser muito aceitos pelo mundo. Ah, mas teve guerra no Antigo Testamento, como é que eu vou explicar isso? Teve, fim, é isso aí. Deus mandou. Mandou. Por quê? Porque ele é Deus. É que alguns irmãos, eles se tornam, assim, humanistas demais, né? Eles querem transformar o Deus do jeito deles, que Deus não dá certas ordens que ele deu. Enfim, ele é Deus. E tá lá no Antigo Testamento. Ele nem escondeu, nem quis esconder. Segundo, suspeita de que livros bíblicos que incluem reivindicações de autoria. A suspeita de livros, colocar suspeita sobre livros que o autor já diz o nome dele. Por exemplo, eu estava uma vez numa certa igreja aqui em São Paulo, de um pastor nessa linha, eu fui, e ele leu, se eu não me engano, foi 1 Pedro, tá? Posso estar errado, mas acho que é 1 Pedro. Ele leu, e 1 Pedro começa dizendo, eu, Pedro, e ele fala assim, eu, Pedro, ele fala, eu, Pedro, assim, né? A gente não tem certeza, é bem provável que nem foi Pedro, foi alguém que se passou por Pedro, mas a gente reconhece que nas questões de fé o livro está certo. O que esse homem está fazendo? Está destruindo tudo. Então foi um impostor que se passou por Pedro e eu tenho que dar atenção. Isso é um filho de Satanás na direção da igreja. Então eu vi isso, eu vi alguém fazendo isso. Ninguém me falou. Eu estava lá e o camarada fez isso. Então, essa suspeita é para destruir a inspiração das escrituras. Você pode ter certeza. O livro começa, eu, Paulo, não. Você vai encontrar a gente fala, não, a gente não sabe. O camarada vai começar a pregar, ele já começa colocando em dúvida. E ali ele nem colocou, então ele falou, a gente sabe que provavelmente não foi Pedro, né? Que foi alguém depois, mas a gente compreende que o livro sobre a questão de fé tá certo. Ai, cuidado com isso aí. Então, a igreja não aceitou, irmão. Eu tô te falando aqui, ó. Tô te mostrando, mas você pode ler livros sobre isso. A igreja não foi simplesmente, não, esse livro aqui é do apóstolo Paulo, então tá bom. Não, eles leram, releram, compararam, viram. Tinha testemunha, não testemunha viva, mas testemunhas que escreveram que Paulo escreveu. Igual eu já falei aqui, né? Havia dúvida sobre o Apocalipse de João, mas Papias, ele foi discípulo de Policarpo, que foi discípulo de João. E quando Papias era novo, Policarpo falou para ele, olha, o apóstolo João me diz que escreveu tal livro. Me diz que escreveu não sei o quê. Entendeu? Vamos lá. Pergunta. Aí, para defender e fazer a Bíblia ser aceita nessas partes de guerra e essas coisas, as pessoas inventam teorias. Sim,
Não, isso aqui não aconteceu, não foi bem assim. Por exemplo, alguém fala que é impossível um peixe engolir um homem. Ah, então Jonas não existiu. Tá com medo, tá com medo. Ah, Deus deixou o diabo atacar a família de Jó. Ah, tanto que deixou, ué. Ele falou, ó, pode fazer tudo, só não toca nele. As pessoas hoje têm medo da Bíblia ser politicamente incorreta. Por quê? Porque são servos do seu tempo. Nós somos servos de Deus, irmão. Somos servos dessa sociedade, não. O Rodrigo disse, pastor, o livro de Hebreus que não sabe qual foi o autor, como foi o processo? Então, o livro de Hebreus passou em todos os outros, só não sabia quem era o autor. Isso é um fato, ninguém sabia. Não sabia quem era o autor. E assim, houve já tanta discussão sobre isso. Foi Lucas, foi Bartolomeu, foi Paulo. Lutero chegou a dizer que tinha sido quem? Apolo. Lutou bravamente que foi Apolo, mas de verdade, irmão, há um livro agora lançado no Brasil que fez sucesso lá fora, a autoria lucana de Hebreus, é uma defesa que foi Lucas e João Calvino, se eu não me engano, ele acha que é Paulo, e Lutero achava que era. Então, assim, não, desculpa, 2000 anos ninguém resolveu, não vai ser eu. Mas, assim, é um fato. No processo de canonização, não sabia quem foi o autor. Irmão, existe um porquê Deus ter deixado assim, pode ter certeza. Por exemplo, houve 4 cartas para Coríntios, 4. O que nós temos é 1 Coríntios. Não, nós temos 2 Coríntios, a primeira carta a gente não tem, e a última, que é o nosso 1 e 2 Coríntios. As outras 2 sumiu por quê? Porque Deus quis. Se ele quisesse preservar, ele tinha preservado. Não era para ser preservado. Hebreus, por que não sabe? Porque Deus não quis. Eu não sou contra investigar, ver evidência interna. Eu acho isso fantástico. E assim, acho ótimo o trabalho de quem faz. Esse livro da questão lucana é bom, mas assim, o autor não consegue ainda bater o martelo. Entende? Não consegue, não consegue. Então, eu gosto de ler sobre isso, até numa parte do mestrado eu defendi que não foi Paulo, porque em Hebreus 2, se eu não me engano, diz que esse evangelho foi pregado a nós, o autor diz. Pregado a nós, Paulo não foi assim. Quem pregou para Paulo foi o próprio Jesus, não foram pessoas. E ele na minha opinião, dá a entender, na minha opinião, posso estar errado, tá, irmão? Dá a entender que foi pregado por outras pessoas e não pelo próprio Cristo. Então, eu não acho que foi Paulo. Mas, irmão, aqui, você fala, tem irmão que fala, não, mas eu tenho certeza que foi Paulo. Então, tá bom, fica tranquilo. Tem a certeza toda, fica tranquilo. Como diferenciar a alegoria de tipologia nas escrituras? Alegoria é, primeiro, inventar, né? Que assim, é uma coisa que ninguém nunca viu. Alegoria é não apontar para Cristo, muitas vezes. Então, alegoria, o que o cara vai fazer? Não, o rei não sei o que simboliza a lei. Não, da onde ele tirou isso? Que aquele rei simboliza. Então, eu vi um camarada uma vez pegando Gênesis 20. O rei é a lei, a mulher, Sara de Abraão é a graça, e Abraão é a fé. Tá, da onde ele tirou isso? Não tem nem da onde tirar. Agora, o que é tipologia? Tipologia é apontando para Cristo. Entendi. É alguma coisa que. Então, são homens que você aponta. Agora, alegoria, normalmente, o Watchman mesmo, que eu li muito, fazia como? Olha, esse monte aqui na frente dele é tal coisa, e esse monte de trás é tal. Então, para você estar de frente para a bênção, você tem que estar de costa para o monte. Aí ele falava que o nome do monte significava uma coisa. Então, reforçar. Bom, é o seguinte, ó. Vou conseguir explicar melhor. Alegoria é algo colocado no texto de fora para dentro. Tipologia é algo que quando você estuda, você vai ver que brota dali. Está lá no texto. Era a intenção do autor. Era a intenção de Cristo. Era a intenção do Senhor apontar aquilo para Jesus Cristo. Entendeu? E assim, ó, tem uma coisa em alegoria que não falha. Todo mundo rejeitou, não é você que acertou. Em tipologia também, assim, ó. Muita gente boa já fez aquela tipologia, então faz muito sentido. Não fizeram, não invente, irmão. Não invente. Não invente. Tem 2000 anos de história. Se alguns foram ler só a história, evitava esse monte de coisa que eu mesmo já fiz. Quando comecei a ler, fiquei com vergonha. Terceiro, a ideia de que o processo de reconhecimento do cânon bíblico pela igreja foi uma atividade meramente humana. Você não pode achar assim, não, fizemos uma reunião lá e falamos, só que esses 27 aqui, eu gostei desses 27. Não, irmão. Foram anos,
séculos de discussão da igreja até ali o ano 300, que é algo fechado. Entende? Tanto, irmãos, que tem um livro de Paulo que uma vez um inteligentinho falou para mim assim, não, esse livro provavelmente foi escrito no segundo século. Eu falei, como que foi escrito no segundo século, ou no terceiro século, no 200, ou no final do ano 190? Se pais da igreja no ano 120 citava já o livro. Como que ele foi escrito depois? Então o pai da igreja era muito espiritual, ele citou o livro antes de ter sido escrito. Então, você tem que entender, ó, só os pais da igreja citaram assim mais de, se eu não me engano, 80 mil vezes o Novo Testamento naquilo que eles escreveram que não é Bíblia. Eles escreviam, mandando carta para alguém e citava. Então já dava para entender o que eles entendiam como Bíblia. É tipo igual o nascimento de Moisés. Ele foi perseguido pelo rei para ser morto, mas foi colocado no rio. Isso! Também o nascimento de Jesus foi perseguido. Tá vendo? Moisés, ele é um libertador, certo? Jesus é o nosso libertador perfeito. Aí sim, há uma tipologia clara ali. Agora, não adianta você falar assim, o rio significa, o nome do rio é tal, e esse nome do rio significa morte. Então, isso aí não tá no texto, está inventando. Outra coisa, assim, extremamente perigosa, etimologia da palavra, tá? Ficar juntando duas palavras. Então, vamos pensar assim. Agora me fugiu um exemplo. Mas sabe, às vezes pega a palavra que lá no grego juntou-se duas palavras para fazer e dá o sentido dela com essa junção. Desse jeito não vai ficar claro. É que se eu lembrasse uma palavra, eu ficava mais claro. Então as pessoas inventam que aquela palavra significava aquilo lá, mas não significava. Sabe? Irmão, etimologia da palavra é um negócio para você passar o resto da vida estudando para você chegar em alguma coisa. Então esse negócio de você ficar pegando palavra por exemplo, Nicolaitas. Aí a Nico é não sei o quê, Laitas, eu não vou nem falar o que eles diziam. Nico isso e Laitas aquilo. Bom, isso aí não existe. Isso aí não existe. Por exemplo, ó, você tem um liquidificador em casa? Tem um liquidificador? Você acha que ele é liquidificador porque ele tem esse nome? Não. Ele foi feito o nome dele assim. Então, juntar duas palavras e dizer que o significado é essa junção, elevador. O que ela faz? Ela eleva a dor. Ótimo. A elevador. Eu vou ficar mais dor se eu entrar. Ninguém faz isso hoje, mas o camarada faz isso com a Bíblia. Oração. O que quer dizer oração? Se alguém me disse no Instagram, que eu falei que tinha que parar de orar. Não, a igreja tem que parar de orar tanto e agir. Oração. Orar mais ação. Eu falei, ó, eu nem sei quem você tá vendo orar tanto assim. Nem sei. Mas não é isso. Orar, oração. Mais ação. Isso aí é invenção. Vai curar emprego. Vai procurar emprego. Isso é bom. Mas, ó, eu digo, irmão, não faça isso. Não faça. A Bíblia não foi feita para você ficar brincando. Eu não entendo de etimologia da palavra, você também não entende. Isso aí é muito sério para alguém pegar e falar, não, se criam novas palavras dessa forma, juntando algumas coisas. Mas queria dizer algo, não queria dizer a junção das duas palavras, pelo amor de Deus. Então, esse é um erro assim, e todo mundo fala com ar de sabedoria que até assusta. Você até acredita que é verdade mesmo. Um outro erro a ser evitado, que eu não coloquei aqui, mas eu devia ter colocado, irmão, é isso, tá? Não foque em fazer alegoria e muito cuidado com esse negócio de etimologia da palavra. Se você não estudou grego assim e hebraico até cansar 10 anos, 15 anos, não faça. Não faça que você vai errar. É um risco muito grande pegar um trecho da Bíblia e achar que você pode interpretar simplesmente sem ler contexto. Irmão, eu tive um professor de exegese que ele falava o seguinte, ó, tem 3 princípios para interpretar bem uma passagem. Contexto, contexto e contexto. Ele brincava sempre com isso. Por exemplo, você tem que saber, às vezes, o que aquela palavra significava naquela época. Você sabe que palavras que significavam algo há 30 anos atrás, para os meus filhos já significa outra coisa. Então, o que aquela palavra significava na época? Eu tenho um livro gigante aqui, um Vine. Ó, isso aqui, ó, é bom, tá? Você que prega, isso aqui eu indico, hein? Tem um Vine. Ele vai fazer esse trabalho. Isso aqui tem um também Wycliffe, que é bom também. Não sei qual que é melhor, eu não manjo, mas é bom, é bom. Ele vai mostrar mais ou menos como aquilo dizia naquela passagem. Darth, como muitas vezes o pastor consegue criar mensagem diferente
e um único texto. Ó, mensagem diferente e um único texto? Ah, vou te falar por quê. Porque o texto tem uma ideia central e às vezes tem ideias secundárias. Às vezes você quer trazer uma ideia secundária do texto como pregação. Não tem problema. Mas aquela ideia está dentro do texto, você não inventou. Você entendeu? Por exemplo, se eu for pregar Romanos de 8, eu fiz aqui de 1 a 17, numa mensagem, eu consigo. Mas para mim dar as ênfases que eu queria, eu dividi em 5 mensagens. 8, 1 e 2, 8, 3 e 4, 8, 5 a 8, 8, 9 a 12, e agora esse domingo, 8, 13 a 17. Eu conseguiria pregar numa mensagem só, mas eu não daria todas as ênfases que eu gostaria. Você entendeu? Então, às vezes você fala assim, o camarada deu outra mensagem. Não, ele não deu outra mensagem. Ele deu uma ênfase no texto que aquele pregador pegou uma outra ênfase e talvez a do outro pregador é a ideia principal. Mas uma ideia secundária pode ser pregada também. Ok? Então, isso. Agora, se não está no texto, irmão, aí é invenção. Entendeu? Então, cuidado, tá? Com essa questão de etimologia e de alegoria. Muito cuidado. Você tem que para pensar o seguinte, ó, os melhores da história, desde lá de Agostinho, rejeitaram a alegoria. Você pode ver historicamente, Irineu de Lyon, todo mundo, Agostinho de Hipona, Atanásio, Ambrósio. Depois você vai ver isso em Lutero, Calvino, Wycliffe, Zwingli, Charles Spurgeon, os puritanos. Todo mundo rejeitou esse negócio. Por fim, o que isso tem a ver com a minha vida? Como que eu posso levar essa doutrina para a vida? Irmão, se a Bíblia, como diz lá em Josué 1:8, que você deve saber de cor, né? Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de noite. E ele só tinha aqui os 5 primeiros. Para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o caminho e será bem sucedido. Eu sei que prosperar, hoje em dia, eu falo prosperar somente evangélico 2024, já pensa em dinheiro. Mas não era essa a única intenção quando a gente fala de prosperidade financeira. Que você vai entender os desígnios de Deus e isso vai te fazer bem. Essa é a intenção do texto. Tá bom? Então, é isso. Ele está falando que, ó, medita nisso de noite. Se de fato a Bíblia para você é um livro sagrado, por que você não estuda ela? Então, sabe, doutrina para a vida, confie nas Escrituras, estude as Escrituras, obedeça as Escrituras, irmão. Depois de fazer isso, defenda as Escrituras. Defenda. Alguém vier dizer, não foi Paulo. Como você sabe que não foi Paulo? Entendeu? Não, a Bíblia do protestante. Você vai ter algumas respostas que eu coloquei aí para você. Aprenda a defender as Escrituras. Não precisa arrumar briga, mas não deixa falar em qualquer coisa. Segundo, lembre-se que para as Escrituras chegarem em nossas mãos, irmão, muita gente foi morta, martirizada, e outros gastaram a sua vida para preservar as Escrituras. Gente, deu a vida, passou a vida estudando, aprendendo a língua. Primeiro deu a vida nos estudos, outro deu a vida mesmo para preservar, esconder as Escrituras, porque houve épocas e mais épocas das pessoas, de reis maus, que quiserem destruir a Bíblia. O que os crentes faziam? Eles enterravam no lugar. Morriam para não dizer onde estava enterrado. Na próxima aula eu vou falar como que a Bíblia chegou no português para nós, sabe? Alguém gastou décadas da vida traduzindo para o português. Um padre se converte ao protestantismo e fala: o povo da língua portuguesa não pode ficar sem as Escrituras. Eu vou gastar minha vida nisso. Ele gastou décadas, tanto que quando sai a publicação, ele já havia morrido, ele nem viu o fruto do seu trabalho. Agora você imagina o tanto que alguém tem que estudar, meu irmão, para conseguir traduzir do original? Tanto estudar da língua original, quanto estudar a língua que ele tem que traduzir. Tanto estudar o hebraico e o grego, quanto estudar o próprio português.
Você pega alguém como William Carey, que foi para a Índia, e chegando lá, descobriu que tinha 24 dialetos. E ele passou 50 anos da vida, ele traduziu a Bíblia para 23 dialetos, meu irmão. 23. Ele gastou a vida com isso. O povo indiano vai ter as escrituras na sua língua. Esse era o alvo da vida de William Carey. Gastou e se deixou ser gastado a vida. E ele tinha, se você for ver, uma esposa doente de cama que ele cuidou a vida inteira também. Lá na Índia. Então nós temos a Bíblia na mão, irmão. Já tem traduzido, ninguém precisa fazer isso. A tradução que você tem hoje é muito boa e confiável. Estude ela. Você não precisa nem aprender o grego e o hebraico. Lógico, se você quiser ser um estudante mais profundo, quiser aprender, ok. Mas estude as escrituras. Ame as escrituras. Muita gente foi morta. Lutero passou 2 anos escondido quando descobriram que ele ia traduzir a Bíblia. Queriam matar ele. E um padre escondeu ele. Ficou 2 anos escondido só traduzindo a Bíblia. E Wycliffe realmente foi morto por isso. Por isso. Terceiro, se a Bíblia é um livro sagrado, devemos conhecer e obedecer. Você conhece Oséias 4:6, né? Meu povo perece por falta de conhecimento. Aí, conhecimento não é conhecer sobre investimento, não. Tem gente que fala, não, tá vendo conhecimento? Não, é conhecer as escrituras. Você pode conhecer de investimento, pode conhecer de engenharia, pode conhecer de literatura, mas o conhecimento que Oséias está dizendo é conhecimento bíblico. Conhecer a Deus, conhecer as coisas que Deus ordena e as coisas que ele rejeita. Amar esse Deus. Por último, para a vida, a Bíblia toda, irmão, ensina a salvação somente pela fé. Do Antigo ao Novo Testamento. Todo ensinamento que de expiar pecado por oferta, dízimo, dando alguma coisa, ou fazendo, ou ir em algum lugar, ou se tem que ir em Jerusalém, aonde for, é heresia. Nós cantamos muito, tu é a glória, Deus. Então, se nós cantamos, e tá certo, tá? É isso aí, tem que cantar mesmo. Mas, então, que a gente venha dar a glória da salvação somente a ele mesmo. Efésios 2:8 diz que a salvação é do Senhor. Vem dele. Jonas vai dizer também, né? A salvação do Senhor. Mas Efésios 2:8 fala que Efésios 2 inteiro, né? Já diz que ele nos vivificou quando nós estávamos mortos, o verso 1. Mas no 8 diz que pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de você. A fé não vem de você. Você não nasceu com ela, não. É dom de Deus. Não vem de obras para que nenhum homem se glorie. Você não tem que se gloriar na sua salvação. Nada. Nem eu. Nada. A salvação é pela fé. Coloquei 2 livros que eu usei, tá? 50 Verdades e o Introdução, que eu mostrei semana passada, o Introdução à Bíblia, de Norman Geisler. Tá bom? Usei esses 2 livros para montar a aula. Irmãos, queria terminar com algumas perguntas. Espero que os irmãos tenham alguma dúvida hoje, que já foi um assunto mais pesadinho, diríamos assim. Kátia, eu não li tudo, mas acredito que a maioria de nós foi ensinada que podemos ler e interpretar da forma que entendemos. Irmão, ó, a acusação católica virou verdade no meio evangélico brasileiro. Os evangélicos têm livre interpretação das escrituras. Não, não é livre interpretação, não. Livre exame. Livre exame. Não é livre interpretação. Você não pode interpretar a Bíblia do jeito que você quer. Você não pode dar um sentido que o autor não teve. Isso é pecado. Você não pode fazer isso. Eu li alguns textos achando que eram literais para mim e hoje entendo que era loucura. Tudo bem, mas aí você cometeu um erro. Mas o que você pode fazer? Olha, você vai ler uma passagem? Dá uma pesquisadinha simples. Você vai ver se aquilo ali é poético, se aquilo ali é literal. Coisa simples já te ajuda. A internet hoje procura gente boa. O Rodrigo falou, Constantino teve alguma participação no canal das Escrituras? Essa é uma pergunta muito boa, porque todo mundo culpa Constantino de tudo. Não teve nenhuma. O que Constantino fez, e nem foi para fechar o canão, ele foi fechar algumas questões de heresia. Ele marcou, isso é ótima pergunta, viu, Rodrigo? Não achei ruim, não, achei ótimo. Ele marcou um concílio, mas Constantino, não fez parte do concílio. Ele marcou um concílio para os bispos se reunirem e discutirem o assunto. Teve
como o concílio era demorado, teve algumas vezes que ele foi lá, sentou e ficou olhando, porque ele queria aprender. E não porque Constantino decidiu o que era a Bíblia. Então, tem pastor hoje que tudo, não, Natal foi Constantino que decidiu. Ah, não sei o que, foi Constantino que decidiu. E não sei o que lá, foi Constantino. O cara nem sabe quem é Constantino. Constantino é alguém que se converteu, provavelmente uma conversão genuína, sendo alguém começando na fé. Ele não sabia muita coisa. Ele marcou. Então tinha discussões da cristologia, não sei o quê. Ele marcou, vamos lá resolver isso aí, gente. Vamos lá resolver. E como ele era o imperador, ele tinha moral para fazê-lo, mas ele não foi lá e participou, debateu. Gente que acha que ele estava lá no meio dos bispos. Ele nem entendia. Concílio de Nicéia, então foi isso aí que ele marcou. Mas ele marcou, ele não decidiu o Concílio de Nicéia. Sabe, qualquer pessoa que disser que ele estava lá debatendo assim, não tem conhecimento nenhum do que está falando. Nada. Mais alguma pergunta? Alguém? Entra aí de voz aí, pergunta. Alguém? Ninguém? Nada? Uma última pergunta? Vai lá, Richard. Pastor, você falou sobre alegoria na interpretação da Bíblia e tudo mais, né? E aí citou bastante os teólogos, os estudantes da Bíblia aí. E para nós hoje, que estamos estudando, como a gente, principalmente que prega, né? Você vai trazer exemplos da Bíblia, como não cair nesse engano de trazer alegoria falsa para não ensinar errado e nem cair Não nesse faça tipo alegoria. Não faça alegoria, pronto, você não vai errar. Entendi. Primeira coisa. Segundo, compre bons comentários bíblicos. Você quer ver? Vou te dar um exemplo. Eu uso esse aqui sempre. Esse aqui, ó. Comentário histórico cultural. Sabe o que é isso? O que alguém fez naquela época e por que fez? Qual que era? Por exemplo, domingo eu falei de adoção. O que esse comentário diz? Como é que era a adoção no Império Romano? Quando Paulo falou de adoção, o que eles entenderam? Esse comentário faz isso. Você vai ter conteúdo e não invenção para dar para o povo. Um bom comentário bíblico ajuda. E há muitos bons. Por exemplo, a Vida Nova tem uns que são mais baratos e são excelentes, excelentes. Eu não tenho nenhum deles aqui, senão eu gostaria. Tem do Antigo e do Novo Testamento. Ótimos, maravilhosos. Eu tenho todos eles. Então, um bom comentário bíblico ajuda. Entende? Outra coisa, irmão. Um ou outro, às vezes, faz isso comigo aqui. Eu não vou dizer que sempre eu vou conseguir, mas às vezes uma pergunta para alguém mais experiente, ele fala, não é mais ou menos isso, ou não, está no caminho certo. Isso aí ajuda muito. Ajuda muito. Mas, irmão, alegoria normalmente querendo espiritualizar uma passagem que é literal. Então, Jesus no caminho de Emaús. O coração queimou. Por que o coração dele queimou? Porque estavam perto de Jesus. Sim, acabou. Não, aí vai ter um monte de invenção. Aí você vai querer alegorizar o local, não sei o quê, a janela estava virada. Isso é alegoria. O Alex perguntou, pastor, temos algumas passagens que ninguém consegue definir exatamente. Nesses casos devemos não fazer. Lógico. A passagem difícil? Esses dias eu vi uma coisa incrível. Há um texto em Gálatas e o John Piper estava pregando assim, ó. Maravilha. Para mim, o John Piper é um dos maiores expositores bíblicos hoje. E ele chegou num verso de Gálatas e ele falou: esse verso aqui eu tenho dificuldade de interpretar, eu não vou explicar porque eu tenho dúvidas. Pronto. Uma honestidade imensa. Não inventou. John Piper faz isso, filho. Por que você quer saber de tudo? Então, por exemplo, Romanos 8:10. Algumas Bíblias usam o Espírito ali em letra maiúscula e outras em letra minúscula. Eu fui pregar isso. O que eu fiz? Eu cheguei lá e falei, estudei bastante isso aqui. Acho que está falando do Espírito Santo, em letra maiúscula, como a Nova Almeida diz, não como a outra fala, a NVI. Mas assim, Lloyd Jones e Charles Rhodes, que eu sou fãzaço, acreditam que era o espírito humano, em letra minúscula, e Douglas Moo e John Moore e mais fulano seguem pelo caminho de ser o Espírito Santo por causa do contexto, o verso 11 dá esse contexto. Eu acredito nesse, mas admito que a passagem é difícil. Sim, se for honesto. Esse é o comentário bíblico. Famoso por ser o comentário bíblico de bolinha, porque ele tem essa parte aqui assim. Então, na teologia a gente chama de comentário de bolinha. Esse é do Antigo, esse é do Novo. Ótimos. Verso a verso. Te dá o contexto. Ajuda demais. Compra.
vai pregar de Lucas? Compra um só desse. R$ 35 você vai pagar um livro desse. Já te Pastor, evita coloca muita lá coisa. no grupo Coloca no grupo esses comentários bíblicos aí que você comenta bastante, até porque eu lembro que uma vez a gente conversou e você comentou que tem muito comentário bíblico que não é muito legal, né? Por Eu acho exemplo, que um amigo da igreja que foi lá e comprou o William Barclay. O cara era ateu. Por que você compra o William Barclay? Negou a fé completamente. Então boa, vou fazer isso. Tá bom, aí, irmãos? bom pra gente. Então acho que não tem se mais alguém tem pergunta. Acho que eu respondi a pergunta do Richard, respondi a do Alex. É isso, irmãos. Eu vou ficando aqui. Se mais alguém tiver dúvida posteriormente,